Olá, bem-vindos! Bem-vindos a mais um programa Conversa com o Especialista. Se você é dono de oficina de carro, de oficina de moto, de oficina de caminhão e quer ter uma oficina mais organizada para que você tenha mais lucros, aqui é o lugar certo para você estar. Porque o Método SR, ele traz para você às segundas-feiras um programa Profissão Dono de Oficina Mecânica. Às quartas-feiras nós trazemos para você uma conversa com um especialista do segmento automotivo. E às quintas-feiras a gente traz alunos do Método SR que estão organizando a sua oficina para que ela seja mais lucrativa. E no bate-papo, para você que não me conhece, eu sou o Sérgio e ajudo donos de oficina mecânica a manter ela mais organizada e lucrativa. Eu tenho uma coisa para falar para você, meu amigo e minha amiga. Hoje eu vou bater um papo com o Rogério da Silva, um grande amigo meu. Tive o prazer de conhecer esse cara no ano de 2018. Esse cara é um executivo do segmento automotivo. Ele é nada mais, nada menos, como diria João Danica, nada mais, nada menos que o diretor de operações. Eu me arrisco a dizer que da maior rede de escolas profissionalizantes do segmento automotivo, com mais de 33 unidades em operação. Depois ele vai falar um pouquinho mais sobre esses números. E estão treinando mecânicos, porque eles entenderam que treinar mecânico para que você contrate para sua oficina mecânica é, de uma certa forma não, é causar impacto social. E hoje eu tenho a honra de conversar com ele, que eu quero que ele divida um pouquinho a experiência que ele tem com a gente. Você sabe por quê? Porque tocar uma operação desse tamanho, eu acho que vai dar pra gente aprender muito com ele. Eu vou falar hoje com o Rogério da Silva, o marido da Ângela e pai da Mel. Vamos conhecer esse cara? Bora conhecer esse cara? Ele é um grande, eu vou reforçar isso, ele é um grande amigo meu e eu tenho certeza que ele vai dividir a experiência dele. Pega papel e caneta, vai ser um bate-papo, mas pega papel e caneta, porque eu tenho certeza que isso vai ser quase que uma aula. Olha, ele já está na área. Salve, Roger! Tudo bem, meu brother? Fala, meu amigo! E Como é bom aí, falar meu com velho? você. Primeiro eu quero agradecer você por ter aceitado o meu convite para participar desse bate-papo, da conversa com o especialista, Roger. Não tem como recusar, cara. Você é meu parceiro, pô. Trabalhamos juntos aí. Vamos falar um pouquinho da nossa trajetória aí, mas, cara, não tem como recusar o seu convite, cara. É um prazer. Você, como eu digo, você é um Legal. mito, cara. Você é um mito pra mim. Ô, Roger, eu já fiz a sua apresentação, É. mas eu sou suspeito para apresentar meus amigos. Então eu gostaria que você se apresentasse para minha audiência, velho. Se Cara, apresenta aí, Roger. eu ouvi que você falou algumas coisas aí, e você já encheu minha bola, né, cara? Puxa vida, né? Mas legal, gente. Foi um prazer, então, para todos que estão aqui presentes. Eu sou o Rogério. Podem me chamar de Roger. Acho que nem minha mãe me chama mais de Rogério. Rogério da Silva, então, quando alguém tá bravo. Quando a Sandrinha tá brava comigo, talvez ela vai chamar Rogério da Silva. Podem me chamar de Roger aí. Bom, a minha jornada, ela completa esse ano 31 anos dentro do setor automotivo. A barba branca não esconde a minha idade. Mas toda ela, Sérgio, pautada na parte de trás da mecânica, porque eu sempre fui a pessoa que trabalhou nos bastidores, na parte administrativa, na parte gerencial, né? Então a minha jornada como profissional, ele sempre foi pautado apoiando os mecânicos, não na linha de frente, embora seja também um objetivo na minha vida ainda trabalhar com a mão na massa ali, eu sempre tateei essa parte mais gerencial, mais administrativa, né? Então, fiquei aí 25 para 26 anos numa companhia, eu sou um carreirista de uma empresa, né? Eu fui a De Pascoal e lá eu pude aprender uma série de coisas interessantes, legais, puxa, muita coisa bacana. Depois eu fui para a indústria, onde eu pude também ver o outro lado da moeda, não do varejo mais, aí na indústria, na BFX. E por fim, agora, 4 anos aqui na Escola do Mecânico, um lugar que eu amo de paixão
você pôde estar com a gente aí por um tempo e ver como é que é legal você impactar a vida, você trabalhar com o segmento power, que é o nosso, e ainda poder movimentar a cadeia econômica do país, ajudando a formar profissionais do segmento de mecânica, né? Que... Fiz um resuminho. Contar 31 anos de história não é muito fácil, não, mas eu tentei resumir. Galera, olha só, ele deu um breve resumo, e o resumo que esse cara deu... Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Isso é isso. Sabe aquela empresa que você tem? E que a Sandra também, um grande abraço para Sandra. E Sandra Nali, queremos você aqui no programa Conversa com o Especialista. E depois você já fala para ela, Roger. Pô, galera, esse cara aqui, ó, para quem está assistindo a gente, não esquece de comentar o seu nome e a cidade de onde você está falando. E se vocês tiverem alguma pergunta para este cara, faça. Porque assim, ó, foi o que ele disse, né? Há 31 anos tocando a parte administrativa e gerencial de grandes redes. Eu posso falar de grandes redes, né, Roger? Você já só trabalhou em Cara, na empresa De Pascoal, grande, né? se eu falar para você da De Pascoal, quando eu decidi sair da De Pascoal, eu estava gerenciando uma rede de mais ou menos 800 pontos de vendas, né? Contando rede credenciada e top service De Pascoal, mais de 800 pontos. Então, Gente e do aqui céu. na escola do mecânico, estamos falando de 34 escolas com pelo menos aí, só de instrutores que são os mestres, né? Os grandes especialistas são 460 instrutores mecânicos, né? Gente, É bastante gente. gente, presta bem atenção. Quantos pontos de venda você falou, Roger? Na época da De Pascoal, mais de 800 pontos. Ô, gente, Credenciado e top service da De Pascoal. 800 pontos de vendas, 34 unidades. Hoje, Quantos instrutores? hoje na Escola do Mecânico, 34 unidades, só de instrutores, mais de 460. São os professores, são os nossos mestres que trabalham aí na linha de frente. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho 10 funcionários. Eu tenho 10. E já dá o trabalho da porra. Imagina o cara tocar 800 pontos de vendas, 34 hoje unidades em operação, 460 instrutores. Eu tenho certeza que qualquer um daria... Eu acho que um bom motivo para tomar um café com o Roger, conversar a tarde inteira com esse cara e ficar conversando. Cara, como que você consegue? Como que você consegue? Porque eu, cara, com 10 pessoas embaixo do meu guarda-chuva já dá um trabalho danado. Imagina hoje com 460 só de instrutores, fora a parte comercial e a parte administrativa, né, Roger? Perfeito, Aí eu faço uma pergunta para você. Como que o marido da Ângela e o pai da Mel conseguem dar conta de tudo isso, velho? Fala para nós, cara. Se não der conta, eu vou perder para a Ângela, que se tem uma mulher que trabalha mais do que eu, acho que é ela, viu, cara? Então, eu tenho que dar conta do recado aí, cara, que a bichinha ligada no 220 também, né? Ô, Sérgio, dá conta, assim, da rotina do trabalho, talvez não exista uma receita de bolo, né? Acho que cada um tem uma forma de trabalhar e tem uma forma de estruturar a sua agenda de trabalho, mas você fala, pô, como é que você dá conta de uma agenda sua de trabalho, entre rotinas de reunião, rotinas de decisões e de projetos? É planejamento, é agenda, cara, e ser muito disciplinado. Se tem uma coisa, se perguntar para mim agora, o que você mais é, se você pudesse te avaliar, Rogério? Eu sou disciplinado, cara. Então, acho que começa... Olha isso, galera. Disciplina é o segredo, hein? Disciplina é um dos segredos. Ô, Roger, agora fala para mim um pouquinho, pra galera, para mim não, pra galera, porque eu acho que esse bate-papo aqui é um trabalho que a gente faz para essa galera. Ô, Roger, além de toda essa disciplina, que é um dos adjetivos que você colocou aí, uma das qualidades que fazem com que um executivo consiga trabalhar nessa operação desse tamanho. Ô, Roger, o seu trabalho ele é muito estratégico. Ele é muito estratégico, né? Então, você tem que ter uma visão bem macro a respeito do negócio. Como que é um pouco disso? Porque, assim, lembre-se que você está falando, obviamente, que eu acredito que os donos de oficina mecânica, hoje, um dos nossos alunos, ele tem, acho que 20, 30 funcionários, né? Numa operação hoje que se lidera 34 unidades em operação, só de instrutores são 460. Como que é um pouco lidar com isso daí de maneira estratégica, de maneira assertiva? Conta um pouquinho pra gente de como fazer essa parada, Roger. Puta, legal essa pergunta, Sérgio, porque
independente do tamanho do negócio, existem alguns pilares, na minha opinião, e, de novo, eu vou trazer sempre a minha opinião, não estou referenciando nenhuma didática aqui, porque quando você trabalha nesse nível de rede ou de controle de processo, cara, cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma de trabalhar, e cada um adota a metodologia ou a didática que achar melhor. A forma que o Roger entendeu que é legal trabalhar para tocar uma operação, ela está pautada em alguns pilares, vai? Planejamento e processo, você já até falou, porra, estratégia é planejamento e processo, cara. Por que eu começo planejamento e processo? Porque nós somos bons para quê? Para sair fazendo. Se tem uma coisa que mecânico, dentista, engenheiro, advogado é bom, é fazer, cara. Nós somos bons. Latinos ainda, nós, latinos-americanos, somos bons pra caramba para sair fazendo, executar, meter a mão na massa. É disso que nós gostamos. Só que se a gente colocar a mão na massa sem saber por onde começar, onde tem que terminar, ferrou. Eu vejo uma operação de uma rede, e de novo, não é só uma rede não, do seu negócio. Você dá aula disso. Cara, se tiver um funcionário ou 10, se tiver um carro atendendo ou 200, se não tiver planejamento e processo, cara, ferrou. Começa por aí, para saber onde é que você vai começar e onde é que você vai terminar. Como é que eu vou fazer e de que forma que eu vou fazer, né? Então, esse é o primeiro pilarzinho da minha análise quando eu respondo esse tipo de questão. A outra, eu comecei dizendo também, é disciplina. De novo, não vai adiantar você saber o que fazer, quando fazer, como fazer, e ter disciplina de execução. Aí entra a execução. Aí entra onde é que nós somos bons para poder fazer. A execução, cara. Isso nós somos realmente, parece que nós já nascemos colocando a mão na massa, né? E por fim, cara, tem um lado muito punk, porque com a pandemia, Sérgio, algumas coisas que talvez nós, enquanto, vou colocar no papel também de gestor de oficina, tá? Nós, talvez, antes da pandemia, eu acredito que algumas oportunidades, para não falar tão falhas, né, que nós tínhamos, não eram muito evidenciados. Porque tem negócio que, porra, cara, dava certo, dava lucro, e os problemas eram superados até pelo próprio resultado que dava o negócio. Com a pandemia, olha que louco isso, com a pandemia, o nosso setor automotivo, ele explodiu, ele deu um boom, cara. Ele deu um boom. E esse boom, eu tenho alguns dados aqui, não sei se depois você vai querer falar de mercado, eu tenho uns dados bem legais para passar para você. Eu vou dar um já, vou contar um. Nós sabemos que o mercado automotivo cresceu 89% quando a gente compara 21 contra 20. Tá? Nesse ano não está fechado ainda. 89% do mercado de reparação cresceu. É monstro. É monstro. Quando você analisa, aí já vou concluir esse último pilar que eu tenho que falar para você. Quando a gente analisa que um negócio cresceu, nesse caso é o mercado, né? 89%, cara, estão falando que você quase dobrou de tamanho. E aí vamos imaginar você, Sérgio, dono da SR Motors do Brasil. Você teve um boom. Você teve um boom de carros, muito provavelmente na pandemia. A sua dor não foi a dor do fluxo de caixa, talvez, não foi a dor financeira, talvez, foi a dor boa. Cara, eu tenho que estar preparado para atender a oportunidade, cara. Os caras estão batendo na minha porta. Vamos imaginar, então, que isso é uma verdade, e o seu primeiro problema na pandemia foi, gente, eu preciso ter profissional para atender esse público que está chegando até a mim, porque na pandemia mexeu com o mercado, as pessoas tiveram dois aspectos. Eu estou em casa, então já vou mandar arrumar o carro, ou eu não tenho dinheiro para trocar de carro, porque a pandemia mexeu com a economia, vou dar mais manutenção no meu carro. Perfeito. Então, esse último pilar, para poder resumir essa minha historinha longa, cara, você precisa ter gestão. Gestão do quê? Pessoas e grana. Tem que ter. Você tem que controlar a grana que entra no seu caixa, tem que saber que contas tem que pagar, você tem que saber quanto é que entrou, quanto é que saiu, cara. Senão esse negócio não fecha. E tem que ter gente para você poder. Se você não souber fazer isso, alguém tem que fazer para você, você tem que ter gente para tocar essa operação. Você falou, pô, como é que você toca um negócio desse tamanho? Eu não toco sozinho, tem uma galera que trabalha, né? Então, tentei resumir um pouco dessa primeira etapa aí. Que coisa... Galera, eu não sei se vocês perceberam, mas olha para vocês verem como que é, né? Eu já falei muito com a indústria e a indústria trouxe isso para a gente, inclusive Fábio Simões, que é um dos caras que trabalham com a gente aqui dentro do método SR, e o Fábio falou, só a indústria de fabricação de autopeças, eles cresceram em média 37% do ano passado. Isso é uma indústria bilionária. O Roger está falando que um segmento como um todo, e você pode confiar nos dados desse cara, galera, porque, cara, o cara falou 89% de crescimento. Olha o tamanho do segmento automotivo. E o mais importante de tudo, que o Roger deu uma martelada na minha cabeça agora, porque o cara manda muito bem, gente. O cara falou o seguinte,
independente do tamanho do negócio, a gente tem que fazer o controle de a gestão de pessoas e a gestão, que eu acho que é um dos maiores segredos, né? A gestão de pessoas, porque assim como o Roger acabou de dizer, ele não toca toda essa operação sozinho, tem pessoas, é saber o quanto que entra e o quanto que sai de dentro da empresa, e a oportunidade foi fazer a gestão do negócio como um todo. Ô, Roger, eu vou pedir licença para você e vou contar uma parte da minha vivência dentro da pandemia, e uma coisa que você falou que foi bastante interessante. Meu, os negócios, eles vinham, por ser lucrativo e tal, a gente ia tocando pau, e quando veio a pandemia, o Roger tá falando muito de estratégia de negócio, pessoal, e aí eu peguei e comecei a olhar para a estratégia do meu negócio. Eu falei, cara, eu preciso ficar de olho na estratégia do meu negócio. E eu botei reparo, vou até falar assim, botei reparo numa situação aqui dentro, que como a gente vinha batendo metas de faturamento, batendo metas de lucratividade, aí o dono pelo menos vou falar por mim, tá? Pelo que eu conheço, a gente vai ficando um pouquinho meio, tipo, tá bom, tá entrando dinheiro. Eu comecei a olhar para o que a gente gerava de oportunidade e não aproveitava. E aí eu fiquei impressionado com a quantidade de oportunidades que a gente gerava e não aproveitava. Né? Mas isso eu estou falando da SR Motors do Brasil, que é um negócio do Brasil. O Roger, pessoal, o Roger adora essa expressão, porque a primeira vez que eu falei para ele, ele falou assim, como que é o nome da sua oficina? Eu falei, SR Motors do Brasil. Aí ele ficou impactado com essa parada, né? Martelou na cabeça do Roger. E aí, só para concluir o meu raciocínio, eu comecei a olhar para o negócio como um todo, porque o negócio vinha vindo. Eu falei, olha a oportunidade de crescimento aqui que a gente não está aproveitando, né? Roger, eu pedi licença aqui para mandar um abraço para a Letícia, que entrou, para a Sandra, que entrou. Já quero fazer o convite. Sandra, queremos você aqui na live de quarta-feira, na conversa com o especialista. Um beijo para você, Sandrinha. Um beijo. Roger, então, suas lindas. Então, vamos falar um pouquinho de gestão de pessoas e gestão de negócios, né, Roger? E a escola do mecânico olha muito para isso, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês durante um tempo e é muito legal o trabalho que vocês fazem, que é fazer as pessoas acreditarem num sonho, né, Roger? De montar um próprio negócio, montar uma microempresa, uma pequena empresa, uma empresa de pequeno porte e por aí vai. E vocês têm um trabalho muito voltado para isso e uma preocupação com o segmento automotivo, né, Roger? Conta um pouquinho dessa filosofia também, que eu acho que é legal de contar um pouquinho dessa filosofia, porque trabalhando com vocês eu entendi esse negócio de propósito, né, Roger? Isso. Bom, eu adoro falar sobre propósito, sobre a história da escola, porque a história da escola é muito parecida com a história da Sandra também. Então, eu vou pedir licença para ela para contar um pouquinho da história da empresa, que é a cara dela, da Letícia, enfim. Mas antes de falar, eu quero fazer um ponto só daquele assunto anterior. Fica o barulho agora para quem está pensando o seguinte, caramba, se o mercado cresceu 89 e eu não cresci na pandemia, o que aconteceu? Fica esse barulho, beleza? Acho que vale essa reflexão. Eu acho que depois você podia fazer um adendo, Roger, porque a grande maioria que está assistindo aqui são donos de oficina mecânica ou pessoas que querem abrir uma oficina mecânica. E a opinião de um cara como você, eu acho que é extremamente importante. Perfeito. Então, depois eu gostaria que você explorasse um pouquinho, tipo, deixa esse barulho na cabeça dos caras por enquanto, mas depois a gente vai explorar essa parada aí. A gente arremata. Fechado. Bom, falando então um pouco do propósito, né? Cara, a Escola do Mecânico, para quem talvez não conheça da história, ela nasceu de um projeto social. Diferentemente de muitas empresas que hoje buscam criar um vínculo social, uma marca social, a Escola do Mecânico foi ao contrário, né? A Sandrinha, com toda a inteligência e sabedoria dela, ela começou um projeto social dentro da Fundação Casa, ou seja, o que ela já tinha na cabeça dela lá atrás, há 11 anos atrás, até mais que isso, uns 15 anos atrás, eu imagino. Poxa, tem jovens que estão reclusos hoje que têm oportunidade de sair da reclusão e conseguir entrar no mercado de trabalho. E o nosso setor, cara, é extremamente carente de mão de obra. Por que não abrir as portas para ele? E aí é de forma genuína, de forma de coração aberto mesmo. A gente sabe que tem uma série de preconceitos e tá tudo bem.
Só que nós temos que... Alguém tem que levantar essa bandeira. Alguém tem que olhar para a classe carcerária também. Nós não olhamos para... Nossos políticos não olham para a classe carcerária. Mas, enfim, isso lá atrás, a Sandrinha já teve a visão de, cara, alguém precisa olhar para esses meninos. E ela começou a ministrar aula dentro da Fundação Casa. E depois, mais tarde, ela, com o próprio recurso, conseguiu local, algumas garagens dentro de um estacionamento de um amigo nosso, inclusive, por toda coincidência, cara, nosso mundo parece que conspira tudo próximo da gente, muito legal. E aí a Sandrinha começou a ministrar aula nesse estabelecimento, e chegou um determinado momento, ela saindo de uma aula, tinha uma fila de pessoas lá perguntando, puxa, quanto que é o curso? E era um projeto, tanto que tinha camburão da polícia lá na frente, porque os jovens que estavam lá, depois iam voltar para a inclusão. Cara, aí ela falou, pô, pode virar um negócio, né? E aí começou uma empresa a partir de um projeto social, e até hoje nós estendemos essa filosofia de impacto. Por que impacto, né, cara? Nós mexemos com pessoas que talvez a primeira e a única formatura que ele vai ter vai ser na escola do mecânico. Talvez essa pessoa hoje pode ter uma família, uma oficina, porque ele teve um curso que foi de uma bolsa doada pela escola do mecânico. E aí que a gente começa a ouvir o quanto que o nosso mercado é gigante, cara. Quanto o nosso mercado é grande. Então, nós estamos falando, Sérgio, já colocando um pouco mais de dado aqui, estamos falando de quinais oficiais aí, linha leve, linha pesada, motocicleta, de 250 mil oficinas. Estamos falando de mais de 1 milhão de empregados trabalhando nesse segmento registrados. Nós sabemos que nós temos um mercado altamente informal. E mas que esse número pode ser muito maior do que isso, certo? Então, tendo em vista o tamanho dessa potência que nós temos hoje nas mãos, que é o mercado automotivo, cara, por que não você poder trabalhar com impacto? Por que não você poder abrir as portas, as oportunidades para um jovem ou não jovem, não importa, mas que queira trabalhar com essa paixão? Que mecânica é paixão no final do dia, cara? Isso que é legal, sabe? Eu não sei se faz sentido isso que eu estou dizendo dessa forma, Sérgio. Total sentido, porque eu sempre falo, né, quando eu estou conversando com os nossos alunos, eu falo, cara, por que você montou uma oficina? Eu acho que tudo tem que ter um porquê, né? E a Sandra tem um porquê da parada. E eu acho que isso que é o mais importante, ter um porquê. E aí vai de encontro com aquilo que você falou lá no começo, né, cara? Você tem que saber qual que é o ponto A, qual que é o seu ponto de partida e para onde você quer ir, que é a estratégia que você usa para tocar uma operação desse tamanho. Tipo, qual que é o meu ponto de partida e para onde que eu quero chegar? Ô, Roger, e aí, explorando isso, bacana que você falou, de entender o porquê e o propósito do negócio, que acaba óbvio que tocar qualquer tipo de negócio hoje no nosso país é trabalhoso. Não precisa ser estressante. Eu vou falar que não precisa ser estressante, Roger, porque a grande maioria de donos de oficinas mecânicas hoje, eles trabalham muito estressados. Porque além dos desafios de ter um negócio no nosso país hoje, a falta de habilidade com a gestão, eu vou falar com a gestão, eu vou falar de gestão, porque quando eu falo da operação, obviamente que a operação engloba como um todo, tanto a parte técnica quanto a parte administrativa e comercial e etc. A galera, e isso foi um dos meus defeitos também, eu não diria defeito, mas um dos meus pontos falhos, que eu acreditava que tocar o próprio negócio era só saber fazer a parte operacional do negócio ali, desmontar carro, e montar carro, e fazer diagnóstico, e testar carro, e etc. E tal. E não era isso, né? E aí a gente entende que, para uma empresa chegar no porte que vocês chegaram, né, precisa ter uma gestão de uma operação como um todo, né? E eu vou aproveitar esse gancho para fazer você responder aquela pergunta, aquela incógnita que você colocou na cabeça dos caras, e assim, pô, se o segmento cresceu tudo isso, e eu não cresci, talvez o meu movimento tenha diminuído, o meu faturamento tenha caído, o que será que acontece? Falando como um gestor de operações, Roger. Perfeito. Sérgio, essa pergunta eu quis provocar mesmo porque eu estava esperando um espaço para a gente falar sobre qualidade, atendimento, sobre como é que você cuida do seu cliente. Porque não é só preço, cara. Preço, cara, se você for entrar na guerra de preço, você já começou morto já. Então, o quanto que você realmente... E aí, eu vou dizer uma coisa que nós estamos ouvindo muitos dos nossos clientes que querem, nos acionam.
preciso falar isso. Nós somos muito acionados para ajudar as oficinas a contratar pessoas. Nós temos a mão de obra, que são os nossos alunos. Para isso, pessoal, quem está aqui conectado, anotem aí, Emprega Mecânico. É um app gratuito, onde você pode postar a sua vaga lá e os alunos vão se candidatar e você pode começar o processo de seleção gratuitamente. Então, ninguém paga, nem você, o dono da oficina, e nem o aluno. E nós estamos melhorando esse nosso app, estamos deixando ele muito mais atrativo. Mas por que eu estou dizendo isso daí? O que nossos amigos, donos de oficina, estão dizendo para a gente? Cara, eu preciso de um profissional que saiba falar um bom dia, cara. Um profissional que saiba minimamente ser educado, respeitar horário, entregar aquilo que a gente combina, fazer direitinho, cara. Sabe? E aí, como é que você fala que você não cresceu com um mercado que quase dobrou de tamanho? Talvez, não posso cravar isso, que pode ser obviamente, mais de um problema, mas normalmente caminha-se para entrega, para qualidade, para o resultado do seu serviço. Essa é a minha principal opinião, tá bom? Agora, tudo outro contexto que norteia o seu negócio, o ponto de venda, a sua estrutura de ferramental, né? O portfólio que você mesmo disse, poxa, estava perdendo oportunidade, o seu portfólio de serviço. Então, tudo isso aí também deve ser considerado. Mas, para mim, a primeira coisa que eu poderia ver, se eu não cresci nesse momento de pandemia, como é que está sendo a minha entrega? Deixa eu ouvir o meu cliente. Deixa eu ver se realmente fui bom no que eu fiz. Ok? Ô, louco, meu. Galera, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas o cara dá aula, ele fala dando aula, né? E é importante isso, porque, cara, eu bato muito na tecla, Às vezes a galera fala, putz, e você vai... Eu acho que você vai concordar um pouquinho comigo, porque assim, ó, você está formando uma primeira mão de obra ali, e dentro da escola do mecânico tem as especializações também, né? Muito voltado para a área técnica, tem para a área de gestão também, mas eu gostaria que você trouxesse, eu não sei se você consegue trazer, se você tem esse dado aí também, o quanto a galera se dedica para estudar na área técnica e quanto a galera se dedica para estudar na área de gestão. Porque não sei se vocês entenderam, galera. Olha o tamanho da empresa que esse cara trabalha. Olha o tamanho da empresa que esse cara trabalha. E eu não sei se vocês percebem, mas conversando com um especialista igual esse cara aí, minha cabeça já começa a trabalhar o seguinte. Ele está preocupado com vários pilares dentro do negócio, né? A entrega com qualidade, mas ele já falou também, ele falou de qualidade. E Roger, quando você fala de qualidade, você não está falando de qualidade só fazer um diagnóstico bem feito e uma execução bem feita. Você está falando de qualidade em atendimento, você está falando de qualidade de serviços, né? Mas só que aí, às vezes, a galera confunde serviços com a operação, com apertar o parafuso. Então, Roger, baseado em toda essa estrutura que você comanda, fala um pouquinho dos serviços, porque é legal da gente trazer consciência para a galera. E aí depois você pode trazer junto. Eu faço um monte de perguntas ao mesmo tempo, né? Então, assim, o quanto que a galera se especializa na área técnica e na área de gestão e o que são serviços na cabeça de um diretor de operações com mais de 460 instrutores embaixo do guarda-chuva dele. Cara, é uma ótima pergunta. Quando eu olho o cenário da Escola do Mecânico, maciçamente a grande procura está na qualificação técnica. Eu vou falar alguns dados aqui, eu vou encaixando as pontinhas. Bom, primeiro, o principal produto de venda hoje nosso é o mecânico automotivo, ou seja, nós estamos preparando bastante mecânico, nós formamos mais de 50 mil profissionais nos últimos anos, né? Só nesse ano aqui vamos formar aí quase 15 mil pessoas. O que nós temos aqui de dado? Grande massa, 50% das nossas vendas vem do mecânico automotiva, 20% elétrica e injeção eletrônica e 20% mecânica motocicleta, que é outro mercado extremamente interessante. Os 30% que sobraram, Sérgio, ele vai tateando vários outros cursos. O de gestão está dentro dessa pulverização. Posso dizer que é baixo ainda. As pessoas se preocupam, olha que louco. Recentemente, nossa área de marketing fez uma pesquisa com nossa rede, o perfil que apareceu do nosso aluno. Tá muito dividido. O cara quer ser mecânico para empreender, tá muito dividido mesmo. 49, 51, tá pau a pau ali. Tá bem pau a pau. Boa parte está querendo empreender e outra parte quer ser mecânico para trabalhar para alguém. Tá muito, muito dividido. Então, quer dizer, tem muita gente querendo ser o dono da oficina, certo? Vamos, se a gente colocar aí desses 15 mil alunos, se metade estão for, se a gente arredondar essa conta, estamos falando de 7.500
pessoas que nós estamos formando vai querer empreender. Muito bem. Só que aí quando a gente analisa o custo de gestão de oficina, por exemplo, ele tem baixa procura. E aí é muito tentar a sorte. E o tentar a sorte era aquilo que você falou. Eu ancoro aquilo que eu sei na técnica e vou arregaçar as mangas e vou partir para cima. Tudo bem você começar, não tem problema. Mas acho que você precisa sempre buscar uma capacitação, uma especialização. Esse é o primeiro ponto da pergunta. Com relação à qualidade, eu ainda gosto da sua colocação. Ela vai muito além de apertar o parafuso. É desde o bom dia, boa tarde, boa noite que você dá para o seu cliente. É a forma como que você respeita ele no orçamento e como você vai passar para ele o que precisa ser trocado. Vamos lembrar que nós vivemos num mercado extremamente prostituído, onde tem muita gente ruim, que empurra peça, que empurra mercadoria e queima a nossa classe. Ok? Isso, infelizmente, ainda acontece. E, por fim, cara, aquelas pessoas, aquelas oficinas que entenderem, independente do tamanho de novo, tá? Entender a jogada, que o segredo está em cuidar do cliente, vai minimamente saber o que ele achou do serviço depois de um tempo. Você faz bem isso. Eu recebo ligação de vocês até hoje, sabe? Já troquei de carro, mas eu gosto de receber. Eu quero ver como é que tá o seu pós-venda. E tá tudo certo, cara. Né? E aí, tem que fazer o dever de casa. E depois, tô falando de ver como é que foi o serviço, se deu tudo certo, beleza. Pô, cara, depois você pode dar o parabéns pro cara no dia do aniversário dele, você pode cuidar do seu cliente, o seu maior patrimônio é o seu cliente, cara. Porque nós trabalhamos num segmento que não podemos esquecer, que se chama recorrência. Diferente do nosso segmento de educação, que, eu tenho cursos que o cara pode ficar com a gente lá há 2 anos. Só que não é tão simples assim. Agora, a mecânica, o cara precisa de trocar o pneu hoje, amanhã vai trocar o amortecedor, depois é o freio, depois a mola, e assim sucessivamente, até a parte do motor. Quer dizer, você tem uma potência de recorrência muito grande. Aí eu vou lançar outro barulho, tá? Se eu tenho minimamente o controle da minha operação, eu sei que o Serjão, ele tem um carro, eu sei que ele acabou de trocar o pneu, e eu sei que daqui X quilômetros ele vai ter que trocar o amortecedor, mas ele não voltou para trocar comigo, cara. Por que você não trocou comigo, Serjão? O que aconteceu, bem? Meu atendimento não foi bom, meu preço que tá ruim, meu produto que tá péssimo. O que aconteceu, cara? Entende, cara? Não tem muito, não existe o segredo de 7 chaves, não existe, não estamos recriando a roda. É cuidar, cara. É cuidar do seu cliente. Ó, pessoal, eu não sei se vocês pegaram papel e caneta, mas eu acho que vocês iam anotando essa parada aí, ó. Se vocês quiserem fazer uma pergunta pro Roger, que é o diretor de operações de 34 unidades da Escola do Mecânico, com mais de 460 instrutores embaixo do guarda-chuva dele. Ou seja, para a gente tocar uma oficina mecânica, dá para ouvir o que esse cara tem para falar. E olha, gente, o que esse cara falou. Cuidar do cliente. E além de cuidar do cliente, o Roger que toca uma operação desse tamanho, a gente, quem toca negócio, né, Roger, com mais de uma pessoa, tem mais de um cliente. Né? Além do cliente que é o consumidor que vem e paga o produto ou o serviço ali, ainda a gente já tem o cliente, que é aquele cliente que a gente paga todo mês, que são os nossos funcionários, né? Só que agora, eu vou... Ó o que o Marildo tá dizendo, esse cara é um aluno nosso. Tentei a sorte há 27 anos atrás, e quando montei a minha oficina. Agora que vim fazer a gestão, para a galera ter uma noção de como o nosso segmento ele é lucrativo, né? Às vezes a gente não sabe fazer a gestão do negócio e o negócio dura 27 anos, minimamente administrado, né? Com todo respeito ao Marildo, aí o Marildo já é nosso aluno e já sabe o caminho das pedras. Roger, agora eu preciso explorar o seu conhecimento, velho. Você falou de especialização e de processos, que eu pesquei essas 2 palavras nas tuas frases. Cara, para tocar uma operação desse tamanho, eu viajo muito pelo país dando palestras, e a maior dificuldade que a galera tem, que você deve estar cansado de ouvir isso, e você falou a respeito disso, que a maior demanda é: eu preciso de um funcionário, eu preciso de um funcionário, eu preciso de um funcionário. Eu tenho certeza que se você fosse treinar um cara para ser o cara que ele vai desde montar as paredes da escola e dar aula lá dentro da sala de aula, você precisa de um cara com muitas habilidades e competências, né? E eu falo para a galera para separar grandes
operações em pequenas operações que são os processos. Fala um pouquinho para a gente de processos, Roger, porque a grande maioria da galera, ele pega ele quer contratar um funcionário, o cara que sabe dirigir, o cara que sabe fazer o diagnóstico, o cara que sabe desmontar a câmera, o cara que sabe desmontar a direção, o cara que sabe atender o cliente, o cara que sabe passar a maquininha de cartão, o cara que sabe lavar o carro, o cara que sabe polir, o cara que sabe dirigir, ele quer um multitarefas, né? E fala um pouquinho de processos e de liderança, de gestão de pessoas para tocar uma operação desse tamanho, porque, cara, pega um modelo de negócio desse tamanho e traz para a realidade do dono da oficina, cara, é sucesso na certa. Então fala um pouquinho para a gente a respeito disso, Roger. Como fazer isso? O fazer, ele está muito linkado a muitas coisas que nós falamos aqui, né? Eu voltaria no nosso primeiro ponto, de saber o que você precisa primeiro. A estratégia, o planejamento começa dessa forma. Ah, tá bom, o que eu preciso fazer primeiro? Entenda o seu negócio. E você acabou de falar num ponto aí que eu vou explorar um pouco mais também, mas tá bom, eu sei eu sei onde eu quero chegar, eu sei qual que é o meu objetivo, eu sei quais são os meus grandes pontos que eu quero buscar aqui no meu negócio. Pô, perfeito. Primeiro passo concluído com sucesso. O que eu preciso fazer então para chegar nele? Hoje, olha, por coincidência, hoje eu falei muito com a Sandra sobre meta. Cara, não dá para a gente viver mais sem meta. Uma empresa pequena, uma empresa grande, uma empresa super grande. Mas meta todo mundo tem. Metas individuais. Metas, você tem a meta do pessoal da oficina, do pátio? Tenho. Mas meta individual. O alinhador tem a meta dele. O cara do freio tem a meta dele, e assim sucessivamente. Então, você meio que granular essas metas, ela é muito saudável. Você colocar eles como seus direcionadores. Pô, legal, então já sei onde eu quero chegar e sei exatamente o caminho que eu vou bater ali. Bacana, esse é um passo interessante. Preciso de investimento para bater essa meta? Preciso ter equipamentos mais preparados? Eu preciso estar acompanhando o ritmo do mercado? Então tá bom, então você vai se preparar para realmente, de verdade, buscar essa meta. Opa, legal, mais uma etapa concluída. Tenho gente para isso? E aí vamos ter que parar para fazer um parênteses bem grande no gente aqui, né? Cara, esse exemplo que você deu, Sérgio, é o que a gente ouve muito. Nós estamos passando por um boom, é uma bolha no nosso setor da mecânica, e vou dizer por quê. Porque, olha só, o Brasil é o quarto país do mundo com maior dificuldade em preencher vagas de ofício. E o mecânico é uma vaga de ofício. Pasme que eu vou falar para você agora. O mecânico encontra-se em primeiro lugar nesse ranking de dificuldade para ser preenchido. O mecânico. Então, essas pessoas que estão vendo agora a gente aqui, falam, porra, eu estou com dificuldade de contratar mecânico. E é verdade, tá? Isso é verdade. Isso é verdade. Mas tá bom. Gente, não adianta a gente querer pegar, por exemplo, nossos meninos lá da sala de aula, falar, eu vou contratar o Sérgio, que ele é bom, está terminando o curso. Ainda está terminando o curso. Então você vai exigir o que dele, cara? Você tem que cuidar desse menino. Você tem que desenvolver. E aí é outra habilidade, que talvez nosso amigo Amarildo que falou que tentou a sorte com 27 anos, mas não está 27 anos à toa no mercado, ele tem, intrinsecamente, ele tem a habilidade que ele sabe tocar o negócio dele. Ele tem o métier do negócio dele, ele sabe o que é viver na mecânica. Talvez o que falta para ele é aqueles pulos do gato que nós chamamos, que vai ajudar ele a ganhar mais dinheiro, a ter mais qualidade de vida, e assim vai. Mas, cara, alguém teve que ensinar ele a começar. Alguém ensinou você a começar. Alguém me ensinou a começar a trabalhar. Entende? Então, porra, acho que a gente tem que buscar os profissionais hoje que se encaixe, é outro assunto que a gente vem falando bastante na empresa, com a cultura da sua empresa. Que tipo de empresa que é a SR Motors, cara? É uma empresa que, sei lá, vamos imaginar que o cara que não cumpre horário, é o cara desleixado. Óbvio que estou dando exemplo que a gente talvez não caberia em nenhuma oficina, mas tem cara que tá tudo bem. Ah, ele chegou atrasado hoje, mas tá tudo certo. Amanhã ele fica até mais tarde e assim vai. Qual é a cultura da sua empresa para você poder fazer a contratação certa? Né? De novo, eu não gosto muito de receita de bolo, tá, Sérgio? É difícil porque eu estou muito ancorado nas minhas raízes, naquilo que eu acredito que é verdade. Talvez funcione, né? Acho que eu cheguei até aqui fazendo algumas coisas acontecer. Tá certo sempre? Óbvio que não. Ô, Roger, eu não quero nem cortar seu raciocínio, mas eu preciso interromper. Cara, não é a receita do bolo, mas é fazer o básico bem feito, Roger. Isso. Matou. É isso. E o básico bem feito talvez está na nossa frente, Sérgio. Está na nossa frente o básico bem feito. Só que aí talvez também a gente se depare com o medo, né? O que eu estou encontrando hoje no nosso negócio?
alguns alunos com medo de se candidatar à vaga. Sabe por quê? É exatamente a descrição da vaga que você acabou de dizer. Eu preciso de um cara que conheça diagnóstico avançado, que conheça alinhamento e balanceamento, ele tem que saber lavar peça, tem que saber desmontar motor, blá, blá, blá. Caraca, o aluno olha, mano, eu tô estudando, cara. Como é que você quer que eu me candidate a isso, cara? Então, nós precisamos da ajuda do outro lado também. Nós queremos fornecer nossos meninos, mas nós precisamos que a gente se ajude aí, o setor se ajude, entendeu? Top. Ó, Roger, quando eu vejo essas coisas, eu falo, bingo, atingimos. Olha o que a Lua AP74 está dizendo. Você abriu a minha mente relacionada à contratação, entre parênteses, certo. Porque o que adianta conhecimento se a pessoa não consegue responder um bom dia do cliente? Então, Roger, a gente abre esses bate-papos aqui, que é para causar impacto no segmento automotivo. Então, que bom. Obrigado, Lua, por ter dado esse feedback para a gente. Já se a gente conseguir abrir a cabeça de uma única pessoa, já valeu o papo. Mas que bom. Ô, Roger, olha que coisa interessante. Existe aquela historinha, né? Daquele cara que falou assim... E o Amarildo também, que falou que aprendeu com o pai dele. Ou seja, tem muitas habilidades intrínsecas. O Roger falou intrínsecas. Acabei de aprender uma palavra nova hoje, gente. Depois eu vou ver o que significa, mas é bonito de falar. Intrínsecas, habilidades intrínsecas. E aí ele tem essa parada e foi passando aí. Galera, muito bom. Olha, isso aqui é cultura. Ô, Roger, só para descontrair um pouquinho, fazer a galera dar um pouquinho de risada para gerar aquela aquele rapport. Aquele rapport. É isso, aquele rapport. De oportunidade, quando você fala, né, que as habilidades que os profissionais, você falou dos profissionais, você botou a classificação aí que os mecânicos estão em primeiro lá no ranking. Cara, isso é muito sério. Olha a oportunidade de negócio também, né, Roger? Porque assim, é uma parada que é muito séria, né? Mas a gente consegue já sentir uma escassez na parada. E aí, essa escassez gera valor. Então, o mecânico de automóveis hoje, ou o dono de uma oficina bem administrada e bem preparada, ele domina o mercado. Não vamos cobrar quanto quiser, não. Né? Mas, pô, já dá para ter um valor agregado. Eu não preciso ficar disputando o preço com o Zé da Esquina, que foi o que você começou falando lá no início do nosso bate-papo. É uma oportunidade de negócio, né, Roger? Quem tem um time bem formado, isso é um diferencial e com certeza isso vai impactar em outras coisas. Você tendo uma equipe que você cuide, uma equipe preparada que você cuida dela, que você consiga mantê-la no seu time, cara, você tira da frente uma dor de cabeça chamada realmente turnover, contratação, demissão. Porra, cara, cuida do seu funcionário, trate bem ele. Agora, você tem que ter esse cara primeiro. Então, tem que ter esse cara primeiro. Mas olha, eu vou dar outro dado, pra você que adoro dados, né? Você falou de mão de obra, escassez. Olha só, a escassez de mão de obra no Brasil, a escassez de mão de obra qualificada, não mão de obra aleatória, alternativa, a mão de obra qualificada, chegou a 81% nesse ano de 2022. A escassez de mão de obra qualificada. O que quer dizer, então? Pô, de cada 100 vagas, apenas 19 empresas conseguiram contratar. Legal, não da primeira vez, mas achou o profissional que precisava. Os outros 81% está pensando até hoje o que vai fazer com aquela vaga que está em aberto e não conseguiu ser preenchida. Isso gera algumas lacunas, alguns vácuos no segmento. Por exemplo, tem disputa de mão de obra de mecânico, ok? Essa disputa, se você não cuidar bem do seu mecânico, que é aquele cara bom, legalzinho, se você não cuidar bem dele, gente, pode ter certeza, alguém vai roubar ele de você. Então, a gente precisa realmente olhar isso com muito carinho. Que para você recontratar hoje, é muito mais caro. É muito mais difícil. O cara entrar no ritmo, na cultura da sua empresa, custa muito mais caro do que você olhar para ele hoje e cuidar desse cara. E você, dono da oficina, também abraçar ele, cara. Falar também bom dia para ele. Você está exigindo que ele fale bom dia para o seu cliente? Dê bom dia para ele também, cara. Cuida desse menino, cuida desse mecânico. Porque, de novo, vou dar alguns casos. Nós estamos com 3 empresas dentro. Nós também vendemos para B2B, certo? Não é somente para o aluno, é também para empresas. O B2B é venda para empresa para empresa. Cara, uma delas estão precisando de 150 mecânicos. E eles vão conseguir 150
50 mecânicos. Se não for na escola do mecânico por uma questão de triagem, vai ser de alguém. A outra precisa de 90. A outra precisa de mais 80. Casos reais, casos reais. Então, essas empresas, são empresas grandes, elas vão conseguir esses mecânicos, cara. Aí eu estou perguntando para vocês agora aqui, você está cuidando bem do seu mecânico? Porque se a escola do mecânico, ela vai fazer de tudo para ajudar essas empresas, mas talvez não dê por causa da região, da cidade, do local. Ela vai achar de algum lugar, ok? Esse é um ponto muito, muito importante. E vai de encontro com aquilo que você falou e eu coloquei em cima, né? Precisa cuidar do cliente. Então, a gente tem o dono da empresa que tem 2 clientes. O cliente, que é aquele que paga a conta, e o nosso funcionário. Olha o que a Letícia está falando. Cuide dos seus funcionários como você gostaria que ele cuidasse dos seus clientes. Matou-lhe. Tá aí o segredo. Essa Letícia é foda. O Marcelo Everest está dizendo, posso fazer uma pergunta? Mas é claro que pode, velho. Você tá com um especialista do segmento automotivo na tua frente. Capricha na pergunta, meu brother. Se não souber, eu já busco no Google aqui rapidinho. Sou rápido para mexer nesse negócio aqui. Ó, pessoal, a minha voz da consciência, eu tenho uma voz da consciência agora nas minhas lives. Que falou assim, ó, Sérgio, o que é interior, fazendo parte da essência de algo? Inerente, essencial, característica específica, própria, particular, individual, peculiar, pertencente, interior, íntima, natural, interna. Típica, isso é o significado da palavra intrínseca. E aí depois eu vou ter que aprender outras palavras que estão dentro dessa palavra que significam, mas tá tudo bem. Só para quebrar o gelo. Intrício. Tá bom. É isso. Já aprendi. Ô, Roger, e aí falando dessas empresas, né? Que tipo, o cara tem intrínseco. Não para de falar na minha orelha. Eu ouvi a voz da consciência falando aí. Eu ouvi a voz da consciência. E essa consciência é foda. É uma consciência eu conheço bem. Conheço bem. Ai, tá muito bom trabalhar com essa mulher aqui, viu, cara? O Marcelo tá dizendo, respondeu parte dos funcionários. Roger, mas vamos falar um pouquinho também, que eu acho que é legal. Eu gosto muito de explorar isso daí também, cara. Com tudo isso que você faz, que você aprende, que você estuda, que você lidera, você ainda tem tempo para cuidar da sua vida pessoal, né? De fazer as suas corridas, de ter uma qualidade de vida, porque é importante a gente entender que, pessoal, se eu for falar aqui, ó, o que cabe dentro do custo de uma empresa para a gente, porque, por exemplo, o Roger falou, essas empresas grandes, eles vão conseguir esses funcionários. Uma precisa de 150 funcionários, a outra precisa de 90 funcionários. E essas empresas entendem que eles podem pegar os alunos da escola do mecânico com as habilidades iniciais ali treinadas e desenvolvendo novas habilidades. E eu digo a vocês, a empresa vai proporcionar o desenvolvimento dessas novas habilidades através da escola do mecânico. Porque assim, Roger, me manda um cara aí. Aí o Roger manda um cara lá que tem algumas habilidades, talvez para fazer um alinhamento, talvez para fazer um balanceamento. Aí ele olha, pô, aquele cara ali tem um talento, talvez para fazer um diagnóstico. Roger, prepare essa turma aqui para fazer diagnóstico agora. Roger, prepara essa turma aqui agora para fazer transmissão mecânica. Roger, prepara esses caras aqui agora para fazer o ciclo Otto. Ou seja, a empresa, o cara, o dono, ele não tem a habilidade para estar fazendo aquilo. Mas que bom que tem a escola do mecânico que vai treinar esses caras. Então é disso que a gente tem que estar falando. Sérgio, eu fico feliz de ouvir isso, cara, porque assim, é muito mais barato o cara investir na qualificação dele, desse funcionário dele, do que ter que contratar de novo e começar do zero, cara. É isso que a gente tenta passar para os nossos clientes, né? Nossas equipes de campo, busca também levar isso para as oficinas que eles visitam. É isso, cara, é muito mais inteligente, econômico e outros adjetivos você bancar ou ajudar ele a pagar um desenvolvimento, uma especialização ou um aprimoramento dentro da escola do mecânico, por exemplo, do que você ver ele saindo pela porta da frente e no concorrente para ganhar R$200 a mais, sabe? É isso. Perfeita a sua colocação. Eu quero entrar um pouquinho
na sua vida pessoal, de como que você consegue tempo para tudo isso, mas a gente tá no papo, gente, eu converso com esse cara a noite inteira, se der bobeira. E aí você falou de especialização, a recontratação gera custo e tal. E vocês ainda conseguem personalizar, né, Roger, um treinamento para essas empresas? Total. Quando nós falamos de B2B, que é venda para a empresa, ela precisa ser customizada, né? Isso eu estou falando de todo o segmento, leve, pesado e motocicleta. A sua dor, Sérgio, talvez não é a mesma dor deixa eu ver quem está aqui, do Marcelo, o Everest, por exemplo. A sua dor é diferente da do Marcelo. Eu preciso entender, e aí nós temos alguns especialistas que fazem o diagnóstico, porque é muito louco isso também. Normalmente, os clientes, Sérgio, chegam com uma dor. Cara, eu preciso desse treinamento. Quando nós começamos a aplicar nosso método de investigação da dor, a gente entende que não é exatamente aquilo que ele veio procurar a gente. É um passinho atrás ou um pouquinho mais para frente. Então, nós customizamos a solução. Essa venda ela pode ser feita tanto pelas escolas, nós estamos em 9 estados do Brasil, nem falei isso, né? São 34 em 9 estados do Brasil. Ou propriamente com a franqueadora, que também faz esse trabalho de diagnóstico. Então, cara, quem precisar de fazer um diagnóstico, pode entrar em contato com a Escola do Mecânico, pode entrar em contato com o meu Instagram, baixem o aplicativo Empregar Mecânico, que isso vai ajudar muito vocês a poderem sanar essa dor que ela parece ser pequena hoje, mas quando você olha o resultado, ela é do barulho. É absurda, né? Galera, uma coisa que eu quero... Agora eu quero sair um pouquinho da área corporativa. Roger, você gosta de fazer corrida também, né, velho? Você ainda arruma tempo para tudo isso daí? Porque eu tava falando, né? Que o dono da oficina mecânica, ele tem que ter qualidade de vida e planejamento e o Roger falou de duas qualidades, planejamento e foco. Foi foco que você falou? Não foi foco, né, Roger? Falou Disciplina é tudo. E você, com todo esse planejamento e disciplina, você ainda consegue tempo para fazer as suas atividades e cuidar da saúde. Cara, que top, né, mano? Corpo, mente e alma, né, cara? Tem que andar junto, sim. Eu gosto de uma frase do Mário Sérgio Cortella. Ele fala o seguinte, Sérgio: vaca não dá leite. Você sabia que vaca não dá leite? Você tem que tirar. Tá tudo bem, cara. Então, se eu vou tirar leite da vaca todo santo dia, sem medir esforço, eu vou partir para cima, eu vou arregaçar o que cara, eu acordo e durmo pensando no trabalho. Eu sei disso. Só que quando eu não estou pensando no trabalho, eu estou pensando em mim. Eu cheguei aqui em casa, a Mel, para quem o Sérgio falou da minha filhinha, a Mel é minha cachorrinha, né? É uma filhinha de 4 patas, é minha filhinha. Eu cuido dela, e quando eu estou cuidando dela, eu estou com ela. Quando eu estou com a minha esposa, eu estou com a minha esposa de verdade. E quando eu estou para mim, sozinho, eu estou correndo. E aí é o que me... Porra, cara, você sabe da minha história, eu emagreci 20 quilos por conta da corrida, por conta de uma pessoa chamada Érica Moura, você deve conhecer, né? A sua voz da consciência aí. Graças a Érica e a Ângela, minha esposa, que me incentivou a entrar nesse mundo da corrida, né? É o que me mantém em pé mesmo, cara. Quando eu tenho que dar eu preciso sair fora da caixa, eu preciso me reinventar muitas vezes. Eu tenho que me reinventar muitas vezes, eu digo, porque, cara, você tem uma coisa que eu sei que eu não sou perfeito. Você tem uma outra coisa que eu sei que eu preciso crescer sempre, cara. Aí eu vou correr. E corro, hein? Eu corro bem, hein? Menininho bom. Menininho bom pra correr, viu? E aí que eu coloco minha cabeça no lugar e entro nessa vibe aí de interior mesmo, porra, preciso... aqui, muitas soluções do meu dia a dia eu acho na corrida, assim, é muito louco, cara, é muito louco. Mas tem que equilibrar. Não é que você você precisa equilibrar esses pratinhos. Regaça no trabalho, sei lá, você trabalha das 8 às 18, regaça, cara, regaça. Depois, quando você estiver na sua casa, cuida da sua família, cuida de você. Pô, cara, mas vai ter um dia ou outro que eu vou ter que ficar até mais tarde. Tá tudo bem. Vai ter um dia ou outro que eu vou ter que resolver um outro assunto com a empresa. Tá tudo bem, cara. O que não pode é virar regra as exceções. Aí que fode o rolê todo, entendeu? Legal, galera. Para quem está chegando agora, não esqueça de comentar o seu nome e o nome da sua oficina, porque eu estou conversando com Roger da Silva, o diretor de operações de uma grande rede de escolas que está espalhada pelo país. 34 unidades em operação em 9 estados diferentes. Esse cara lidera um time de mais de 460 pessoas. Então, se você é dono de uma oficina mecânica que tem entre 0 e 50 funcionários,
Faça a sua pergunta para esse cara que é o executivo do segmento automotivo. Que papo! Ave Maria. Ô, essa semana eu tava falando com a minha voz da consciência, com a Érica Moura, falando Ah, de, sim, falando de conheço. turnover, falando de recontratação, e falando de planejamento, e falando de custo de negócio. Eu não sei, eu acho que você virou uma mosca e escutou toda a conversa que a gente teve durante essa semana. Olha só, e o Roger estava falando que para ele fazer tudo isso daí, ele é o pai de pet, ele é o pai da Mel. É uma filhinha de 4 patas e ele equilibra mente, corpo e o espírito e a alma. E aí, a Manu acabou de comentar, nossa, a gente podia montar um time de corrida. Vocês sabem que eu tenho vontade de fazer a corrida do método SR, que são a corrida, né? Porque para incentivar a galera... Porque, gente, assim como o Roger falou, olha só a importância desse cara para o segmento automotivo e ele reforça, tem que estar tudo em equilíbrio, porque senão não consegue tocar o negócio e acaba sendo estressante. E não precisa ser estressante. Se você pegar do bate-papo que a gente aplicou aqui, nessa 1 hora que a gente já está conversando, a gente falou muito de propósito, a gente falou muito de saber aonde está, do ponto de partida para onde quer ir. Um aluno comentou um negócio esses dias atrás, ele falou assim, Sérgio, nem o GPS consegue ajudar a pessoa se ela não disser para ele onde ela tá, que é o ponto de partida, né? Nem o GPS consegue ajudar se você não dizer, putz, eu tô aqui, eu quero chegar lá. Tá, eu quero chegar lá, mas eu preciso partir de algum lugar. E esse partir de algum lugar é entender a dor. O seu problema está na área técnica, o seu problema está na área administrativa, o seu problema está na área comercial, o seu problema está na área financeira, que eu acho que isso aí é um dos 4 pilares que fazem com que qualquer empresa funcione. Esse que é o grande lance. Esse que é o grande lance, né, Roger? Saber onde está e para onde quer ir. E uma coisa que o Roger falou inúmeras vezes nesse bate-papo, e todas as vezes que eu fazia um curso de gestão, todas as vezes que eu perguntava para alguém, a pessoa falava assim, cara, quais são os valores da sua empresa? Qual que é a visão da sua empresa? Qual que é a missão da sua empresa? E aí, quando o Roger fala de valores, de missão, que ele falou assim, putz, não dá para você cobrar um bom dia do seu funcionário se você não dá um bom dia para ele. Não dá para você falar para o seu funcionário tratar bem um cliente se você não trata bem o seu cliente. Então, vai muito alinhado do modelo de liderança e para onde que a pessoa quer ir. Né? Tá um exemplo aí de um cara que lidera centenas de pessoas, mas está muito preocupado com servir. Né? Tá muito preocupado com os 2 tipos de cliente que ele tem. Né? O cliente, o consumidor, o cara que vai lá e consome o produto dele, e com a equipe, com o time que ele lidera hoje em dia, né, Roger? Perfeito, cara. Isso não quer dizer, Sérgio, que você vai acertar sempre. Isso não quer dizer que você vai ser sempre entendido, compreendido. Não quer dizer isso. Quer dizer que você tem que tentar sempre ser o seu melhor. Eu tenho meio que um estilo, não é um estilo de vida, mas isso é meio que um mantra. Cara, eu tenho que ser a melhor pessoa que eu posso ser hoje, sabe? Eu tenho que ser o melhor marido, eu tenho que ser o melhor funcionário, eu tenho que ser o melhor amigo, eu tenho que ser o melhor filho. Eu preciso tentar, pelo menos. Vou conseguir? Puta, provavelmente não. Tem um pezinho nas costas quando você tem esse mantra? Tem, porque você quer ser sempre o melhor. Só que, cara, é isso que me fez chegar até aqui. Hoje eu me considero realizado pra caralho, cara. Sou o que eu sou porque eu trabalhei muito, estudei muito pra chegar até aqui, cara. Eu não cheguei aqui de graça. Só que foi tendo algumas escolhas da minha vida. Respeitando o meu colega, respeitando o meu superior, respeitando o próximo, sabe? Cara, só que eu tenho que também aceitar que uma hora eu vou errar. E se eu errar, tá tudo bem. Levanta a porra da cabeça e vamos pra cima de novo, cara. Assim, é difícil. Acho que depois de algum tempo, né? Nós já passamos dos 20 anos de idade, né, Sérgio? Você vai aprender com a dor, cara. Você vai criando uma casca. O que não pode é você errar de novo e não aprender com o erro, né? Acho que tá aí, acho que a grande diferença entre você prosperar e você patinar, né?
Eu penso mais ou menos assim. Nossa, que gostoso ouvir um cara desse falar. Olha só, a Lua falou assim: tô assistindo a live com meu filho de 4 patas, o João Antônio. Um abraço pro seu filho de 4 patas, o João Antônio. Galera, se vocês tiverem pergunta pro Roger, assim como a Lua fez, Roger, e quando o problema está na direção da empresa? Antes do Roger fazer a resposta dessa pergunta, eu posso fazer a resposta antes, Roger? Claro. Ô, Lua, eu fui um problema para minha empresa durante muito tempo. Foi difícil de eu entender que eu era o gargalo da minha própria empresa. Inclusive, neste exato momento, eu estou passando por uma transição de carreira, digamos assim, dentro da minha própria empresa. Olha que louco isso. Que agora, no determinado... Lá em 2014, eu era um problema para minha empresa. E eu achava que a minha empresa não ia bem porque o político que eu votei não entrou. E quando eu votava no político que entrava, também não mudava. E eu achava que o problema estava nos funcionários. Eu achava que o problema estava no Zé da Esquina, que fazia um preço mais barato do que o meu. E o Roger já falou sobre preço hoje. E aí eu entendi que eu falei, cara, não são ações externas. Eu acho que a parada está mais dentro de casa. E aí eu descobri que o problema era eu. E aí as habilidades e as competências que eu tinha me trouxeram até aqui, o ano de 2022. E agora eu estou passando por um processo de transição também. Então eu entendi que o problema sou eu. E aí eu falei, pô, espera aí, então vamos resolver o problema, né? E aí às vezes você pode sair da operação e botar alguém para tocar a operação, ou você desenvolver novas habilidades e novas competências para tocar a parada. Mas essa é a opinião do dono da SR Motors do Brasil. Eu quero ouvir do Brasil. Eu quero ouvir a opinião do Roger. Responda a pergunta da Lua. Roger, quando o problema está na direção da empresa? Olha, eu não sei se a Lua ela é a proprietária da empresa. Essa pergunta é muito boa, porque se ela for a proprietária da empresa, Sérgio, essa sua fala eu concordo assim embaixo. Se ela está perguntando numa situação onde ela não é a dona da empresa, eu dei aula por alguns anos, né? E muitos alunos falavam isso para mim. Porra, professor, tô com o meu chefe, ou o meu diretor, o meu gerente, sei lá, ele é meu calcanhar de Aquiles, cara. E eu não sei como é que eu faço. E gosto da empresa, só que eu não gosto do meu chefe, né? Última linha, eu não gosto do meu chefe. Cara, é muito delicado essa situação. A primeira coisa que eu posso, se é que eu posso ousar em dar um conselho, né? Então a Lu é gerente, ó, legal. Comunicação, papo reto, não pode dar curva esse papo. Tem que ser muito profissional e maduro para ter uma conversa dessa. E você tem que estar preparado, porque a reação ela é uma surpresa, né? No caso do diretor, do proprietário, enfim. Mas a primeira parte é comunicação. Cara, vamos alinhar alguns pontos. Estou pensando aqui e você está indo para cá. Eu estou indo para cá e você está indo para lá. Onde nós devemos ir? E aí ele vai com certeza responder alguma coisa. Aí você, posso colocar minha opinião? Posso dizer o que eu penso? Estou dizendo numa situação madura de relação até gente, porque se isso não estiver acontecendo, se isso não acontecer, não tem como começar você a resolver ou ajudar essa pessoa a resolver o outro ponto, né? Então a comunicação é o primeiro ponto. O segundo, que eu acho que aí é o último, é o derradeiro, ou eu fico e aceito, ou eu saio em busca da minha felicidade. Não tem outra saída. Comunicação, papo reto, maturidade, colocar na mesa mesmo. Poxa, eu estou sentindo que você está indo para cá e eu estou indo para cá. Vamos tentar trocar uma ideia para achar o meio termo? Esse é, para mim, a melhor saída. Não teve acordo, não tem conversa, porque, puxa, por N motivos, fico e aceito ou saio e seja feliz. Top! Ô, Lua, eu vou ter que falar isso, Roger. Você me perdoe, mas eu vou ter que falar isso. Lua, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com esse cara, na direção desse cara, inclusive, esse cara liderando a minha pessoa. E eu vou falar uma coisa para você, Lua. Isso que esse cara tá te falando, ele sabe falar. Ele sabe fazer. Porque, assim, ele conversa com donos de escolas, com donos de negócio. Ou seja, às vezes,
Você precisa ter uma conversa, um papo bem... A gente teve, né, Roger? A gente teve alguns problemas com alguns donos de oficina, porque às vezes não está muito alinhado, né? Aquilo que a corporação exige, que a empresa exige, porque hoje eu cheguei num ponto, da minha empresa hoje, que fatura pouco mais de R$ 1 milhão por ano, está muito longe de chegar no faturamento de uma rede de escolas dessa, mas hoje eu cheguei num ponto que eu não posso me dar o luxo de fazer os meus caprichos como dono. E, tipo, tem que ter uma voz e falar assim, né? Tipo, cara, isso não tá funcionando. Você, como gerente, você tem que falar, cara, eu não sei para onde você quer chegar. Porque, às vezes, pro próprio dono tá faltando o norte, tá faltando a direção, ou tá faltando uma visão, né, Roger? Que é uma coisa que você faz muito bem feito para tocar 34 unidades aí. Tem que, pô, hoje, vem aqui, vamos, ô Lindo, ô Linda, é assim que o Roger fala. Ô Lindo, vamos conversar aqui, vamos alinhar alguns pontos. Vamos alinhar alguns pontos. E ele vem assim, com esse cuidado, com esse carinho, que tipo, ele acaba mostrando para a pessoa, que é o que o Roger falou, comunicação. Como você vai se comunicar e chegar e trazer para essa pessoa esse ponto? Só para incrementar um pouquino do que o Roger falou. Acho que, pô, cara, é isso que você está dizendo. Tem que estar linkado a essa educação, a essa maturidade. Porque dependendo do tamanho do problema que você estiver vivendo, cara, posso falar para você, você não está afim de ouvir. Você, dono da empresa, você não tá, cara, eu já sei que eu estou com um problema aqui e eu não consigo resolver, eu não quero ouvir você. Cara, você tem que estar preparado para isso também, que faz parte do jogo. E aí você pode, sabe, assimilar essa porrada e falar, puta, eu posso ajudar. O problema é mais sério do que eu estava imaginando. Porque talvez é disso que ele precisa. Eu vivo isso na nossa rede hoje. Cara, tem problemas e problemas. É uma rede baseada em padrões, porque é uma franquia, uma rede de franquias, baseada em padrões e procedimentos. E se eu falar, talvez da forma como eu sou, as pessoas talvez que me conhecem mais próximo devem entender como eu falo um pouco. Eu falo de um tom, talvez pode até parecer bravo, mas não é bravo. Só que tem hora que as pessoas não entendem e eu tenho que saber disso, cara. Eu não tenho que projetar no outro o meu problema. Entende? Se eu falei com o gestor de escola, que é o dono da franquia, e ele não captou minha mensagem, o problema não é desculpa, não é dele. Porque eu estou na franqueadora, eu tenho a obrigação de fazer ele entender. É fácil isso, mas nem fudendo. Não é fácil. São seres humanos. São seres humanos, mas eu tenho que ter essa consciência para melhorar sempre. Isso, cara, é um exercício isso, Sérgio, é um exercício. Um exercício diário, né, Roger? Diário. Ó, isso aí. Ela comentou aqui, a Lu comentou, vou tentar ser breve. Ele é bom demais. Exemplo, demiti um funcionário, ele me desautorizou e hoje, depois de uma semana, a pessoa faltou, chegou atrasado e etc. Eu disse, vou demiti-lo. Precisamos ter pés, mas acho que acabou, acho que ela vai continuar a frase dela, que talvez a quantidade de caracteres no comentário tenha limitado. Mas é o que o Roger falou, né? O exercício diário. Eu diria que eu não quero baixar o nível, não, porque eu estou conversando com um cara de alto nível. Mas é assim, você tem que desenvolver a habilidade de mandar o cara pra puta que pariu e ele ir feliz. É mais ou menos assim. E se ele não quiser ir, aí, tipo, não tá alinhado os conceitos e aí chegou a hora de, tipo, acabar a relação, né? Funcionário, patrão, funcionário, porque, tipo, você quer crescer, talvez você queira crescer, você queira chegar numa direção e a empresa está indo para uma outra direção, aí fudeu, aí não tem jeito. Mas esse exemplo da Lua, putz, cara, eu vou dar uma outra sugestão para você, Lua. Eu aprendo todo dia com a Sandrinha, né? A Sandrinha é a CEO, é a fundadora da Escola do Mecânico. Ela fala assim, Roger, nós precisamos levar as pessoas para reflexão. Que esse exemplo que você deu, nós precisamos de pessoas comprometidas. Eu acho que você deveria complementar essa frase aí. Poxa, você já está tendo uma visão que o funcionário ele não está correspondendo às suas expectativas. Provavelmente você vai medir ele por resultado. Que se ele chegou atrasado uma vez e ele é um cara que entrega resultado e você sabe que foi pontual, você vai relevar. Mas para ter chegado ao ponto de falar de demissão, é algo que não dá mais para controlar. Para você falar isso com o seu superior imediato, né, com o seu gerente, com o seu diretor, com o dono, é trazer ele para reflexão mesmo, sabe? Pô, o que você acha do Joãozinho? Ah, eu gosto dele. Por que você gosta do Joãozinho?
Ah, por conta de que ele é bonzinho, ele fala bom dia pra mim. Tá, mas você sabe que ele chegou atrasado, que ele não tá entregando a produtividade dele, que teve uma reclamação do cliente e tal. Leva o cara pra reflexão. O que você acha que a gente deve fazer com ele, seu Marcos, seu Sérgio? Vamos dar uma advertência pra ele. Pô, legal, e se não funcionar, vamos demitir ele? O que você acha? Cara, é estratégia na veia. A Sandrinha me ensina isso todo dia, tá? De novo, é exercício diário. Isso você não tira da cartola, tá? Tem que começar. Boa! É o exercício minha voz da consciência está dizendo aqui que a gente está desenvolvendo uma política. A gente está trocando a palavra problema por desafios. Então, esses são os desafios, problemas, os desafios diários. E é exatamente isso, cara. Você tocou numa parada, você traz o cara para reflexão e ele acaba chegando na decisão sozinho, né, Roger? Não sozinho, né? Óbvio que você conduziu aquela Aquele pensamento. Mas sabe o que é mais legal? Quem tomou decisão não foi a Lua, foi o dono da oficina. Tá tudo bem, você só ajudou ele a pensar igual você. Deixa ele achar que tomou decisão. Lua, deixa ele achar que ele tá demitindo o cara, tá tudo bem. Só eu sou foda, vamos demitir ele, Lua. Puta, que legal, seu Sérgio, é isso aí. Tá pronto, Lua, entendeu? pegou, Lua. O cara deu uma aula agora de gestão de pessoas, de inteligência emocional e de liderança. Se você é dono de oficina mecânica e pegou essa martelada na cabeça, você deve compartilhar esse conteúdo com todos os donos de oficina que você acredita. Você acabou de ganhar um presente, você ganhou um superpoder de um cara que é foda. Olha que coisa interessante. Você ajudou o cara a tomar a decisão, você ajudou o cara a fazer aquilo que estava dentro Você da sua cabeça. Lua, queria. Que Lua, você queria, né? anota isso. É louco isso, né, cara? Que top, Roger. Ô, Roger, Boa. que mais de dados que você preparou para a gente? A Lua tá dizendo, peguei tudo e abriu e bateu o martelo. É isso aí. Se você tomou uma martelada na cabeça, é isso. O propósito aqui era esse, de dar martelada na cabeça e ajudar você, que é dono de oficina, seja ela de moto, de carro ou de caminhão, tornar o seu negócio mais organizado e lucrativo, causando impacto na vida das pessoas. Porque, Roger, eu costumo dizer que como que a gente causa impacto, né, velho? Se um dono de oficina mecânica, ele consegue tornar a oficina dele num negócio mais lucrativo, mais rentável, automaticamente ele vai querer crescer. Ele crescendo, ele contrata pessoas. E ele contratando pessoas, ele faz com que os funcionários prosperem financeiramente. E, cara, isso é causar impacto, né? E aí a gente não consegue mudar o mundo. Mas se a gente conseguir mudar uma pessoinha sequer, uma pessoinha sequer, a gente já está cumprindo o que Papai do Céu mandou a gente fazer aqui na Terra, né? Que é fazer o bem ao próximo, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Por aí vai. Não quero virar um pregador aqui. Cara, putz, acho que nós conseguimos tatear vários pontos, várias questões que norteiam aí uma operação de negócio. Se tem uma ou tem 200, tanto faz. Algumas coisas não vão mudar. Vai mudar a intensidade, vai mudar talvez o nível que você vai ter que gerar de informação, analisar dado e tomar decisão com uma velocidade um pouco maior, quando você compara de uma para 200 pontos. Talvez o único dado que nós não exploramos aqui foi um chamado marketing, né, cara? Hoje a Escola do Mecânico respira marketing, nós temos um desafio diário de fazer o marketing rodar, porque a competição ela é diária, a necessidade de exposição da marca ela é frequente. Aliás, parabéns para o nosso time de marketing, está fazendo uma live agora também sobre motocicletas. E são pessoas extremamente especialistas também. Marketing hoje, cara, ele sempre foi estratégico, mas acho que o marketing hoje se tornou uma ferramenta essencial de vendas, né? Se você não tem marketing, você não consegue vender com certeza na proporção que você deveria vender. Então, talvez uma coisa que eu poderia dizer se eu sei que historicamente, isso é dado histórico, que uma nova empresa quebra em 6 meses de vida por falta de planejamento, hoje eu posso colocar que a falta de planejamento aí não é só finanças, eu colocaria marketing nesse bololô todo aí. Você saber comunicar com o seu público, ele é importante. Você saber dizer o que você faz, ele é importante. E tem que ser verdadeiro. Porque o melhor marketing é esse aqui, ó, papo reto, sem efeitozinho, sem firulinha. É ser verdadeiro naquilo que você vende, que você transmite, que você
prega, que você acredita, né? Então, acho que a única coisa, de tudo que nós falamos coisa pra caramba, né? Marketing acho que é uma chavinha que a gente tinha que tocar nesse bate-papo. Top, galera. Oh, meu Deus do céu. Conversar com gente grande é bom demais. Ó, a Lua falou assim, cara, você e o Sérgio sem palavras, por mais... Ela escreveu Sérgio, mas acredito que ela tenha tido a intenção de escrever Sérgios e Rogers no mundo automotivo. E ela está dizendo, Sérgio, prepara que vou visitar a SR Motors do Brasil. Será muito bem-vindo. O café aqui é fantástico. Posso garantir para você, porque não sou eu quem faço. Então, a maquininha boa aqui que faz o café. Então, o café você vai gostar. Vai visitar a escola do mecânico também, que o cafezinho é coadinho, viu? Lá a gente faz na hora. Tá o convite, pode ir. Pode visitar a escola do mecânico. É isso, visite a escola do mecânico. Aliás, eu tô com saudade de vocês. Eu preciso fazer uma visita para vocês. Antes de eu entrar, eu tenho um convite para fazer para vocês, mas eu vou fazer daqui a pouquinho. Galera, eu vou fazer um convite para esse cara aqui e eu gostaria que vocês soubessem que convite que é esse, mas eu não vou fazer esse convite agora porque eu quero colocar uma parada. Ô, Roger, você sabe que durante muito tempo... Gente, eu não sei se vocês estão pegando, cara. Não sei se vocês estão pegando, mas ele falou sobre vendas, sobre marketing. Tem a Sandra, que é a CEO da empresa, fundadora da empresa, tem o Roger que toca a operação. Esse negócio de ser dono de empresa grande deve ser gostoso, né? Que eu falo assim, ó, não tá vendendo, se vira para vender aí. É gostoso. A Sandrinha, fala pra você, acho que ela trabalha mais que muita gente aí, cara. Ela é foda. Eu imagino. É porque a gente fala, né? Quem vê uma operação desse tamanho fala, nossa, a Sandra só senta lá na cadeira e fica mandando, ó, não tá vendendo, tô trocando a boca, não sei o quê, bababá. Ela tá aqui na estratégia do negócio. Pilhadaça, ela é pilhada. Ela é pilhadaça. Aliás, eu reforço o convite, Sandra, queremos você nessa conversa com o especialista. Galera, o Roger falou uma coisa interessante. Você viu que coisa interessante? Eu, durante muito tempo, eu também achava que, tipo, óbvio que o porte da empresa que eu tenho hoje, eu sou a pessoa responsável por colocar serviço dentro da minha empresa. Só que às vezes você ser dono de empresa também, e você não tem essa habilidade e não gosta de estar fazendo isso, e assim como o Roger falou, cara, você tem que medir os seus funcionários, né? Você tem que ter metas para os seus funcionários. Você tem que saber aquilo que você espera de um funcionário seu. E se você tem uma empresa e você não está com a habilidade, não tem a habilidade de botar serviço para dentro da oficina mecânica, sua habilidade é consertar o carro, cara, contrata alguém e fala, sua missão aqui dentro da empresa vai ser botar serviço aqui dentro para que eu conserte. Porque eu acho que eu tenho essa missão, assim, sabe, Roger? Além de causar impacto, além não, né? De causar impacto nas pessoas. E às vezes causar impacto nas pessoas é trazer a consciência, porque, cara, o cara que monta uma micro, pequeno, pode ser uma MEI, micro, pequena e média empresa no Brasil, ele tem um poder nas mãos, principalmente quando o cara é do segmento automotivo, né? Ele tem um poder nas mãos que a gente precisa ensinar esse cara a explorar um pouco essa parada, né, cara? Que tipo, cara, o Roger trouxe aqui 89% de crescimento na parada. E se a sua empresa não cresceu, é porque alguma coisa está errada. E nesse bate-papo de hoje, eu não vou nem chamar de bate-papo, eu vou chamar de aula. Nessa aula de hoje tem muita coisa que dá para você tirar daqui e levar para o teu negócio. A gente está falando de um negócio mega grande. E se você está conseguindo pescar algumas pequenas coisas aqui, algumas grandes coisas através de pequenas frases, já dá para você fazer o planejamento estratégico para o ano de 2023 aí, ó, a toque de caixa. Mas, Roger, eu quero fazer um convite para você. No dia 20, no dia 21 e no dia 22 de outubro de 2023... nós vamos fazer o segundo encontro de alunos do Método SR. Nós chamamos de EAM. EAM. E eu quero fazer o convite para você aqui, porque a gente tem uma missão nesse encontro de alunos do Método, que é de mostrar para ele as oportunidades de negócio e trazer uma visão estratégica do negócio e fazer com que ele torne a empresa dele mais organizada e lucrativa. E uma palestra sua nesse evento ia ser bem foda, cara. Então eu quero te fazer um convite aqui. Eu sei
eu sei que a sua agenda é disputada, então eu tô te avisando com 11 meses com 10 meses de antecedência. E agora, meu irmão, você se vira É, aí, beleza? não, já tá aceito, já. Travar a agenda já. E assim, pior que é legal essa nossa vida louca, né, cara? Tem compromisso, os compromissos profissionais e os pessoais, mas para pedido como esse de um amigo, não tem como eu. Com antecedência, assim, não tem como dar errado, pô. Tô dentro. Legal. Depois você me manda Ó, o a zap, Josi porque é sério, eu falei que eu sou disciplinado. Eu travo a agenda de verdade, tá? Então você me manda depois aqui que eu travo já a agenda. já trava a agenda. A Josi e o Rude, eles são alunos nossos e eles são de Belo, eles não são, eles são de Minas Gerais, não é Belo Horizonte, são de Minas Gerais, eu não lembro a cidade que eles estão. E eles vieram para o nosso evento. Roger, foi um evento incrível, velho. Foi um evento incrível. E, Legal. cara, e a gente quer fazer um evento mais incrível ainda e você vai rechear essa incrivelidade dessa parada. Vamos inventar uma palavra. É, tamo junto. Pode contar comigo aí, cara. Que Pode contar que legal. vamos arrebentar. Ô, Show. Roger, olha só. Cara, eu conversaria com você mais umas 2 horas, porque é um aprendizado enorme, mas eu sei que você tem os seus compromissos aí. Eu prometo para os meus alunos, para a galera, para minha audiência, eu prometo para minha audiência, porque aqui não tem somente alunos, tem toda a nossa audiência, que a gente faz esse bate-papo de 1 hora, já estamos indo para 1 hora e 30 minutos. E, Aí parece cara, que começou agora, pô. parece que começou agora. Que papo gostoso, né? E também, além do Roger, o executivo de negócios, eu quero fazer o convite para o Roger, meu amigo pessoal, né? Tá na hora da gente sair para tomar um vinhozinho, comer uma paradinha aí. Então já vou fazer o convite aqui ao vivo também, que é para você não recusar na frente. Você não vai me recusar um convite do seu amigo na frente da audiência, né, velho? Bora. Pode ser amanhã, se você quiser, lindão. Fechou. Ó, Não, a amanhã não posso. Josi... Amanhã tem compromisso. Amanhã tem compromisso com a sua voz da consciência, inclusive. Ah, beleza, beleza. A Josi e o Ruth, eles são de patrocínio. Olha lá, valeu, Opa! vamos aprender muito com você. Bora Já, montar Roger. uma escola do mecânico patrocínio também, pô. Boa! Boa, Roger, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Deixa um recado para essa audiência que está assistindo a gente, que vai assistir posteriormente, obviamente. Uma visão de negócio e uma visão do Roger como pessoa, como ser humano mesmo, assim. O executivo e o Roger pessoa. Perfeito, cara. Bom, para aquelas pessoas que estão aqui agora, que vão ver depois, e parou essa hora e meia para ouvir a gente falar aqui um monte de assunto que eu amo, de paixão, falar sobre trabalho, parabéns, porque você está buscando um autodesenvolvimento. Você quer ser melhor, que você lembra que eu disse? Quer ser melhor hoje, o melhor que eu posso ser, e hoje, né? Eu tenho que buscar ser o melhor hoje. Quando você para ouvir uma live, você pegar o conteúdo, ler algum livro, cara, parabéns! Você está tentando se desenvolver. E é isso, tem que dar o primeiro passo, né? E, cara, do Roger agora, pessoa física, faça com amor tudo que você vai fazer, cara. Tenta buscar felicidade em tudo que você faz. Tenta buscar o seu brilho, a sua paixão, fazendo o que você ama. Porque se você está se sentindo bem no que você faz, cara, você vai longe. Você vai conquistar o que você precisa. Se você for dono da empresa, se você for funcionário, cara, é ser feliz. É ser feliz. Inclusive, porra, cara, o que é felicidade mesmo, né? Acho que a gente pode falar disso outro dia. Beleza, meu amigo? Boa, garoto! Eu acho que vai precisar ter um segundo bate-papo com esse especialista aí, viu, gente? Roger, eu quero agradecer você do fundo do meu coração por ter compartilhado esse conhecimento que você tem com a minha audiência. Isso para mim foi bastante importante. Você recheou as nossas redes sociais com o teu conhecimento. Muito obrigado por isso, viu, Roger? Cara, eu que agradeço. Porra, você mora no meu coração, pô. Não vou recusar nunca o convite seu. Tamo junto. Roger, para você sair é só você apertar o xizinho que tá aí em cima que eu vou fazer o encerramento desse bate-papo. Galera, esse foi o Rogério da Silva, um executivo que está no segmento automotivo há 34 anos e ele veio compartilhar a experiência e o conhecimento que ele tem com a gente em todos os trabalhos que ele passou aí na vida dele. Já liderou
já cuidou de operação de uma grande rede, acho que não tem problema de falar aqui, já trabalhou na De Pascoal, né, Roger? Isso. E hoje lidera uma operação com 34 escolas, a Escola do Mecânico, que também tem um propósito incrível. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, porque às segundas a gente tem um programa que a gente chama de Profissão Dono de Oficina Mecânica. Às quartas-feiras a gente tem esse programa que é o Conversa com o Especialista. E às quintas-feiras eu trago donos de oficina mecânica que, assim como você, está procurando organização e lucro na sua empresa. Então não esquece de ativar as notificações para você pegar e ter esse banho, essa chuva de conhecimentos. Eu encerro por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Valeu, Roger. Valeu. Valeu, parceirão. Fica com Tchau, Deus. Tchau, tchau. tchau.